Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E hoje eu vim aqui comentar com vocês e fazer uma abordagem diferente. Que tem que ser justo. Na vida a gente tem que ser justo para não levar karma. Então essa semana estreou o dito, por não sei que lugar, veículos falaram na web, eu vou jogar assim, que Long Legs, Vínculo Mortal, é o filme mais assustador do Enes desse ano, até agora, até agosto. Estão falando. Óbvio que o Nani em Perigo, toda a nossa equipe, eu fui prestigiar. Falei, como vai passar despercebido aqui pela gente? Não vai. Mas o que eu resolvi fazer hoje? Uma nova abordagem. Hoje eu vim comentar esse filme pra você que não assiste filme de terror não ficar por fora. Então é uma prestação de serviço. Então eu vou contar tudo. Vai ter spoiler, vai ter tudo. Eu vou te contar o filme com as nuances através das minhas lentes, né? Não é a mais segura, mas são as minhas. Pra entregar pra você não ficar de fora, pra você falar assim, pô, todo mundo tá falando desse filme do Pernalonga. Não é do Pernalonga. Long Legs é outra coisa. E a gente vai comentar ele agora. Então, você aí, ai, vou ter que ver, só se você quiser, mas eu vou te dar todo o passo a passo pra quando alguém referenciar esse filme, você falar, eu sei do que ele tá falando. Ó, trabalho lindo. Então hoje é serviço comunitário aqui. Bora! Antes da gente começar a falar da história, eu preciso comentar uma coisa. Quando saiu o filme Midsommar, de folk horror lá, ai, nossa, ai, filme sinistro, cult, cara, quatro, que eu tenho mediunidade? Senti, mas pessoas que não têm também sentiram. Um filme de energia grossa, energia ruim. Eu não gosto daquele filme. Eu assisti uma vez, não consegui prestar muita atenção e eu não consigo rever ele, não tenho nem vontade. É um filme, não é só me causar desconforto, tem uma energia ruim, sair de lá carregado. Esse aqui, ele tem uma atmosfera sinistra, densa, pesada, mas eu não saio de filme carregado. Eu só passei medo. Mas ele causa um desconforto muito grande. E lá no final eu vou falar um pouquinho do que, enquanto teor técnico, dá para usar para fazer o telespectador sentir isso. E eu acho que Long Legs vai criar uma receitinha aí para muito filme de terror do futuro copiar. Porque ele se destaca por uma originalidade. Então vamos lá, o que esse filme conta? Aqui agora eu não vou dar só a sinopse, eu vou contar o filme inteiro. Não exatamente na ordem que os fatos acontecem, porque o filme é picado, ele tem um corte assim, bem em busca da Rosalia, sabe? Bem bagunçado. Mas no final ele faz sentido, ele não é aquele filme que você sai sem entender nada. Só que os fatos são meio jogados, assim, ele vai exigir um pouquinho da sua cabeça. Então vamos lá. A gente acompanha no filme a nossa protagonista Lee Harker, que é uma investigadora de casos criminais. E ela é direcionada a um caso específico de um assassino que se chama Long Legs, depois dela mostrar para a corporação policial que ela tem umas habilidades intuitivas um pouco acima da média. Em um evento muito chocante, onde ela tem que ir visitar as casas de um determinado bairro para descobrir aonde está o assassino. E ela intuitivamente acha, muito rapidamente, da primeira parada que eles dão, ela descobre a casa. Intuitivamente. Aparentemente sem explicação. E aí, depois dela demonstrar essa habilidade e no qual ela estava certa, ela é designada para esse caso em específico, que aparentemente é um caso, sim, não conseguimos entender o que está acontecendo. E por que esse caso é tão misterioso? Vamos lá, a gente tem que especificar. Esse assassino Long Legs, ele funciona da seguinte maneira, os casos do qual ele está envolvido. Meninas próximo ao seu aniversário de 9 anos, que fazem aniversário no dia 14, independente do mês, acabam sendo assassinadas pelo pai, que mata ela, a mãe, algum irmão adjacente se tiver, e depois o pai comete suicídio. Em todas essas cenas do crime é encontrado um bilhete em uma linguagem cifrada, uma linguagem assim, muito diferente, assinado com a nossa língua Long Legs no final. E aí esses bilhetes foram encontrados na cena do crime, mas as cenas do crime não tem cena de arrombamento, não tem indício de que um terceiro estava ali, e nem de violência externa. Então é tudo cometido ali, por exemplo,
Vou dar um exemplo, gore, que é o pai esfaqueia a mãe e a filha e depois se suicida com um tiro. Dentro da cena do crime só é encontradas as facadas, a faca, o pai e a arma. Então não tem indícios nas investigações de uma pessoa externa cometendo esses crimes. E aí essa investigadora é convidada para esse caso, já que esse assassino está em atuação há aproximadamente 30 anos. E eles estão tentando resolver isso, mas não conseguem achar um lugar para partir essas investigações. Ali é botada nesse caso sinistríssimo. Enquanto ela vai avançando nessas investigações, aparentemente, de alguma forma, esse assassino tem um apreço por ela. E ele vai, de alguma forma, ajudando ela. E ela, muito inteligente, vamos dar esse crédito para ali, muito inteligente, ela vai decifrando essas coisas. E além dessa habilidade dela intuitiva, que dentro do filme, em diversos momentos, ela é chamada por uma voz que chama o nome dela para ela prestar atenção em lugares específicos, que a gente nunca sabe se é intuição, se é alguma ação sobrenatural, porque o filme anda muito tênue entre essa questão do vamos investigar racionalmente e esse lado sobrenatural. Fica assim um mix, né? Fica o peitão da pau. Aí ali ela começa a desvendar essas cartas, ela consegue fazer decifragem dessa linguagem, tal qual as conversas e grafite, sabe? Dos pichadores. Tem uma linguagem, uma vez eu vi um documentário que eles conseguem se comunicar através daquela linguagem, né? É mais ou menos esse sistema, a língua do P, do Longlegs. E ao longo dessa investigação ela é lembrada, ela não lembrava, vamos botar aqui, ela não lembrava. Ela é lembrada pela corporação de que, próximo aos seus 9 anos de idade, ela foi abordada por um homem muito sinistro que se apresentou para ela como Longlegs. E a mãe dela fez um BO de alguém ter entrado na casa dela. De um invasor. E aí a gente sabia disso, porque a primeira cena do filme é ela, criança, sendo abordada pelo Longlegs, mas ele dá um corte seco. E aí, o que a gente descobre? Ali, quando era criança, andava para cima e para baixo com uma Polaroid. E ela tirava fotos de tudo quanto são coisas. Quando ela foi abordada por esse Longlegs, na hora que a cena do filme é cortada no começo, ela tira uma Polaroid do rosto dele. E ele entrega para ela um presente de aniversário, para ela e para a mãe. E a mãe dela é biruta. A mãe dela, desde os eventos, a mãe dela ficou biruta, aparentemente sinistríssima. E ela, acumuladora, maluqueta, não colabora muito com a filha na parte das investigações, porque a mãe dela parece ser uma pessoa ruim da cabeça. Ela recebe um presente desse Longlegs, e próximo do aniversário dela, ele sabe que é aniversário dela, e aí essa abordagem é muito estranha. Ela tem essa memória quando ela recobre as fotos, ela vai conversar com a mãe dela, ela encontra uma caixa de coisas dela antiga, ela acha essas fotos e ela recorda brevemente dessa abordagem. Ela leva a Polaroid para a polícia e entrega. A polícia faz uma investigação, acha esse cara. Enquanto ele conversa com ela dentro da corporação da polícia, eles vão conversar com esse cara. E ela vai lá conversar com ele, já que ele vive dando parabéns para ela. E aí, quando ela vai conversar com ele manda umas coisas cifradas. Ao longo do filme, em vários momentos, a gente tem várias explicações cifradas, que elas só vão fazer sentido no final. Porque no final você descobre que ele tá respondendo o que ela tá perguntando, e aí ele se mata na frente dela. Ela, muito em choque, volta para casa com uma outra colaboradora da polícia. Eles dão o caso como encerrado. Só que ela, quando vai conversar com o chefe dela, ela explica para ele, esse cara não fez as coisas sozinho. Porque ele não ia conseguir entrar na casa dessas pessoas e fazer o que ele fez. Ele não ia conseguir. Ela, muito inteligente, falou, esse cara não fez tudo isso sozinho. Ele tem um cúmplice, ele tem um Robin, esse Batman. E aí o cara falou, fica quieta, mocinha, a gente já prendeu ele, tá? Period. Acabou pra elas. Ela vai pra casa da mãe dela, chega lá, elas vão recolher a mãe dela pra fazer uma investigação, porque a mãe dela encontrou com esse cara, fez um boletim de ocorrência, ela viu alguma coisa, ela pode ter uma informação. Quando ela chega na casa dela, o que ela descobre? Que a cúmplice é a mãe dela. E aí chove explicações. A mãe dela
é a cúmplice. A mãe dela se vestia de freira, ia na casa das pessoas, entregava um presente misterioso. E esse presente fazia com que as famílias se assassinassem. Então não era que chega-se a cogitar que esse assassino Longlegs era um grande manipulador, líder de uma seita, alguma coisa assim. Não é. Ele é o quê? Satânico, e ele é confeccionador de bonecas. E aí, ao longo do filme, a gente vai ter esses indícios que esse cara confecciona bonecas, mas eu já preciso falar sobre essas bonecas. Elas são entregues como presente para essas famílias, e essas bonecas elas vêm com uma carga feitiçaria, vamos chamar assim, feitiçaria. E elas encantam essa família para elas cometerem esses atos. E tudo quem testemunhava era essa mulher vestida de freira, que é a mãe da Lee. Quando a gente descobre que esse cara é confeccionador de bonecas, a gente entende todos esses indícios de como ele chegava na casa das meninas, no aniversário e tal. E aí, como eles eram satânicos, boneca enfeitiçada, tudo se encaixou até aí. Mas aí fica uma dúvida. O que aconteceu com a Lee no dia que o Longlegs encontrou ela? Agora vamos explicar. Quando o Longlegs encontrou a Lee no dia perto do aniversário dela, ele entregou uma boneca de presente. E elas aceitaram. Só que essa boneca também foi enfeitiçada. E aí o que aconteceu? A mãe da Lee, antes de ser morta, né? Mas o caso ia ser por ele, porque elas não têm pai. Ela implora pela vida da Lee para que ela fique viva. E aí o Longlegs usa ela como auxiliar. Então ela fica refém desse cara. Ela ajuda ele para manter a filha viva. Então é assim, uma causa nobre, mas uma execução horrorosa. E aí é muito horroroso. Eu acho horroroso ver cena de tortura ou de gente sofrendo e as pessoas assistindo. O filme das fitas de Poughkeepsie causou aquele desconforto por causa disso. O que acontece? A mãe da Lee vira uma auxiliar desse cara biruta e ela entra nesse jogo dele aí de satanismo e tal, auxiliando ele nessas execuções, esses planos muito loucos que ele tem. E aí o filme termina com a Lee indo para casa desse investigador que, através da intuição, avisaram ela tá na casa da mãe, ela acorda biruta, porque ela tinha uma boneca dela. Essas bonecas, elas eram exatamente do jeito que era a vítima, a criança. Elas eram umas bonecas reais, tipo a Suzy, não era Suzy, tipo a boneca da Eliana, alta, do tamanho da criança, exatamente igual. Elas eram assim. E a Dali ficou guardada, assim como a das outras vítimas, era feita igual. Esse cara colocava dentro das bonecas uma esfera de metal, que ali dentro continha alguma coisa que era que mantinha as pessoas enfeitiçadas, e a mãe dali quebra dela, porque fala que ela tá livre. E aí ali recorda as memórias. E aí então ali recebe através de uma intuição de que a família do patrão dela, que a filha dele vai fazer 9 anos no dia 14, está sendo vítima. Chega lá, tá quem? A mãe dela, a boneca, a menina abraçada com a boneca e o casal. Todo mundo biruta. E aí o pai já começa a dar os indícios, assassina a mãe. Quando vai matar a menina, ali pega a arma dela policial, mata todo mundo e vai embora com a criança. O filme acaba assim. Então o filme fechadinho, acabamos a história, te contei o filme inteiro, agora você sabe tudo. E ele é um filme, assim, muito robusto, ele é um filme visualmente muito carregado de informações, ele é uma investigação, então ele vai prendendo a gente. Mas, isso aqui é a suma. O que eu vou falar agora? Esse filme deixou muitas perguntas, mas ao mesmo tempo ele também pecou em algumas outras. Mas primeiro eu vou falar dos charmes desse filme. Os charmes são as atuações. O primeiro charme, além do olhar maravilhoso do diretor, que faz o filme ser absurdamente desconfortável, tá? A forma como ele filma, que ele transporta essas imagens pra gente é absurdo. Tem a questão da seguinte: esse cara, o diretor, ele é filho do ator que fez Psicose, que era um biruta. E aí parece que o filho dele também saiu meio batidinho, mas eu tô gostando dele assim. Tomara que ele demore um pouquinho pra se tratar, que eu achei legal. Mas
Além dessa filmagem, tem um elenco muito capacitado, que a Maika Monroe, ela já era famosinha pela galera do terror, por fazer o filme Corrente do Mal, mas aqui ela vem com uma profundidade tão grande, com uma cara de apatia que ela tem. Ela parece uma pessoa traumatizada, mas ela parece uma pessoa que tem tanta profundidade, mas com um rosto assim tão... Parece que ela tá com uma máscara. Gente, eu fiquei obcecado nela. Eu achei a atuação dela excelente. E ela fez o tempo inteiro eu ficar me questionando. Gente, tem uma coisa de errado com essa menina. Eu quero ajudar ela, pelo amor de Deus. Ela precisa de ajuda. Essa menina precisa de ajuda. A relação dela com a mãe, o jeito que ela lida com o trabalho, o jeito que aparentemente ela foge das coisas trabalhando. Gente, muito louco essa menina. Ela é muito boa. E aí eu vi uma entrevista dela, ela é muito diferente da personagem. A bicha é muito boa. Agora eu preciso falar do Nicolas Cage com as próteses na cara. Que ele ficou perturbador. O papel dele ficou muito bom. Mas na verdade eu preciso fazer um adendo. O papel dele no filme é biruta. Birutíssimo. Mas, gente, eu que trabalhei em comércio de bairro, ele parece vários clientes que vai no sacolão. Tem que falar. Comenta aqui, se você trabalha em comércio de bairro, você já não viu um monte de long legs aí na vida. Maluquinho assim, ó. Cucu. Vi vários, gente, vários. Assim, ó. Só que tem que tratar bem. Você deixa o biruta falar, mente. Eu, quando ia doido na loja, eu mentia, perguntava meu nome. O nome que ele chutava, eu falava que sim. Por exemplo, alguém vinha e falava assim, esse nome é Diego? Eu, sim. Eu não fico dando meus dados pra maluco, não, pelo amor de Deus, eu já vi muito filme. E ele bota as próteses na cara, ele ficou a cara do John Travolta em Hairspray. Fazendo a mãe da menina. Ai, gente, tem que falar. Ele tava a cara do John Travolta em Hairspray. Só que gore. Mas até a atuação dele tava muito boa. Eu fiquei muito incomodado. Toda vez que ele aparecia em cena, eu tava incomodado. E a mãe dela também. Maluca. A mãe dela... A atuação piorzinha é da outra policial. Apesar que eu, no lugar dela, tá com aquela mesma cara. Do carro, oferecendo ajuda. Enfim. Mas as atuações estão muito boas. Agora, vamos falar da lente do diretor. Uma das explicações para a gente sentir esse desconforto tão grande é o seguinte. No terror, eles usam muito esse plano. Que é o plano close no rosto e depois o plano aberto. Quando eles abrem o plano, é por quê? Porque alguma coisa vai acontecer atrás ou vai aparecer e a gente precisa ver. Esse filme faz isso o tempo inteiro. Ele, toda hora, ele abre a lente pra gente ver atrás e é sempre muito claustrofóbico os ângulos que ele usa, só que não aparece nada. Aí você fica numa fliceta inconsciente que você não sabe o que é. Mas é uma aflição, a aflição chega a secar o canal. E não aparece nada, mas você fica o tempo inteiro desconfortável, porque você fica, meu Deus, a menina tá lendo o papel, e o que vai aparecer atrás? Ou depois, a galera tá lá no celeiro, fica filmando a porta. Eu tava com fôlego sem. Eu já tava pra dormir na pia. Eu não tava conseguindo. E nada. Então, isso causa um desconforto muito grande do filme. E acho que agrega nessa aura, nessa atmosfera sinistra que o filme tem. Então, ó, pinto positivo. Outro pinto positivo é os jogos de câmera das simulações dos crimes. Gente, pelo amor de Deus. Todos os crimes que foram mostrados eu estava absurdado, mas o meu maior destaque, a figura que mais me deu medo são as bonecas com véu. Aquele olho amarelo, gente, eu vim embora vendo aquele olho, em tudo quanto é canto. Nossa senhora, gente, aquilo, pelo amor de Deus, eu fiquei morrendo de medo. Quando as bonecas apareciam, você que não assistiu o filme, quando as bonecas eram feitas, né, enfeitiçadas, elas iam com uma energia. Tudo, essas entidades, elas só se conectam com a gente através de uma permissão, seja essa permissão inconsciente ou consciente. Ali ela era consciente porque eles davam o presente e a pessoa aceitava, ela tinha o direito de recusar, falar para. Mas as pessoas aceitavam. E essas bonecas, enquanto elas estavam com o véu, elas tinham o olho amarelo de uma entidade mesmo. É tudo que eles não usaram em A Freira, que as freiras com o véu preto não faziam nada, ficava uma merda, ali eles usaram. Pô, o cara fez trabalho lindo. E eu achei muito legal usar esse místico das bonecas, né? Que em muitas culturas as bonecas são receptáculos de entidades, espíritos. Annabelle já foi um exemplo disso. Mas em muitas culturas isso é usado e, de fato, em algumas
Alguns tipos de feitiçaria se coloca uma entidade numa boneca e transporta para a pessoa, ou até coloca uma entidade numa boneca que representa alguém para atrapalhar a vida dela. Isso acontece. Então ficou muito bom. Eu gostei desse plot, mas eu vi que teve muita gente que não gostou, mas eu já vou explicar um porquê que isso possa ter acontecido. E a trilha sonora do filme, muito braba. Tem muitos silêncios e incomoda pra caramba. Pintos negativos, os pintos mais fracos, eu coloquei alguns aqui, ó. Algumas perguntas não foram respondidas e tô falando que eu queria respostas. E outras são respondidas até demais. E aí eu achei que foi um over the top. Não que isso seja um defeito, mas aqui tem perguntas que eu fiquei. Por exemplo, por que as crianças perto dos 9 anos de idade e por que o dia 14? Por que fazer a família inteira se matar tal qual a MTV? Gente, eu fiquei com essas perguntas, elas não foram respondidas. Por que o triângulo lá com as datas? Eu fiquei com tantas perguntas, meu Deus. Fiquei com muitas perguntas. E eu não duvido nada que eles vão se lançar, eu vou querer ver. Contando a história do Longlegs, o que aconteceu com esse cara, como que ele chegou até lá. E eu quero muito saber. Aqui eu quero uma sequência, um prequel. Eu quero, pelo amor de Deus, eu fiquei com um monte de pergunta. E eu fiquei interessado em saber. Poxa, eu falei, chegou uma hora. Por que ele fazia isso? Entendeu? Fiquei com essas dúvidas. Não que elas precisam de resposta, porque elas sem resposta são maravilhosas, mas eu queria muito saber. Porque, por exemplo, fiquei pensando na numerologia. O número 9 é o número de mudança de ciclo coletivo. E o número 14, somando a 5, que é o número de mudança. Tá, mas por que matar? Nossa, eu fiquei com várias perguntas. Essas não foram respondidas. E outro pinto negativo é que eu achei que as bonecas tinham que ser exploradas o filme inteiro. Elas só são abordadas da metade pro final. Porque todas as cenas do crime, além de ter o bilhete e tal, elas tinham as bonecas. Porque todo mundo que morreu ganhou a boneca. Aí ninguém juntou o Lé com o Cré, falou assim, todas que morreu tem uma boneca. Será? Porque não foi comentado. A Doll. Roda Rua. A Doll. Não é comentado sobre a Doll. Fiquei achando da mesma hora. E aí, levando para um âmbito interpretativo, para além do filme, o filme, se você for assistir, vamos supor que você tenha vontade. Eu achei em alguns momentos que ele era, isso é uma leitura, uma grande metáfora às relações abusivas patriarcais da família. Eu achei. Porque a família que foi poupada era que não tinha pai, que era da Lee. E a mãe dela moravam sozinhos, nunca recebiam visitas. E aí esse cara, além dele entrar lá, torturar a mãe e tal, depois usar ele traumatiza a menina, ele mora no sótão da casa, a menina não se lembra dele. A menina vira policial e esse cara tá ali presente o tempo inteiro. Tipo assim, parece ser uma grande metáfora esses traumas que essa figura paterna, de alguma forma, em algumas situações, pode causar. Porque parece ser também uma grande metáfora uma violência sofrida. Porque essa menina pode ser traumatizada por alguma coisa que esse cara fez e ela ter esquecido. Pode ser. Tô falando que pode ser uma grande metáfora. Porque nas outras famílias, todo mundo morre por causa do pai. Porque as outras pessoas recebem as bonecas, elas ficam todo mundo aqui, ó. Poxa, na mesma hora. Você o que tá acontecendo? Porque é ele que mata. Daí pode ser uma grande leitura. Já que esse diretor também tem um pai biruta, vamos lembrar, o pai do diretor, ó, biruta. Então pode ser uma analogia também. Bom, ninguém sabe o que ele sofreu, né? A gente não sabe. Pode ser, não pode? Tô maluco? Não. Talvez. Mas pra esse filme eu dei nota 9, porque eu passei muito medo. Ele é uma história original. Ele é interessante e ele me prendeu do começo até o final. Então, assim, ele tem falhas. Ele tem. Não tô falando que ele é um filme perfeito, mas ele é um filme original que me prendeu e muito criativo. E ele me deu muito medo. Quando fica aparecendo a sombra do bode nas pessoas, eu fiquei em choque. Falei, quem é ela? Então, assim, eu achei show.
Ele é excelente, não, mas ele é um marco pro cinema, sim. Porque só fica saindo mais do mesmo, você vai ver os filmes de terror da Warner, eles são tudo parecido, a gente já sabe o que vai acontecer. Esse eu tava lá, eu não sei de nada. Eu tava lá sim, tava igual as bonecas, tava igual a doll. Então, show, gente. Você que não viu agora, você tá informado. Você que ainda quer ver, bora Salim. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E se vocês quiserem mais vídeo de eu contando tudo do filme aqui, vocês só comentam aí. Por demanda eu faço qualquer coisa. Não, qualquer coisa também não. Mas muita coisa. Então, ó, um beijo pra todos vocês. Lembre-se de não aceitar a boneca de freira. É uma grande lição. Freira da boneca, pelo amor de Deus. E a única doll que a gente vai seguir é o Rodrigo apresentador. As outras bonecas, dá licença. Não, a Annabelle é boa, né? Aquela lançada da carinha da Annabelle eu tô vendo. Beijo, gente.